E aí, galera, beleza? Falávamos a respeito dos predicativos do sujeito, né? E dos verbos de ligação. Na outra aula nós falamos sobre isso, né? Na página 50, né, quando a gente do livro de vocês, quando nós estávamos falando sobre os verbos de ligação, né, que são aqueles verbos, retomando, é aquele grupo menor, né, de verbos, aquele grupinho de verbos que também são chamados de verbos relacionais. E por que são chamados de verbos relacionais? Nós temos os verbos nocionais, né? São aqueles que têm uma certa significação, que expressam uma ação propriamente dita, e os verbos relacionais que estabelecem apenas uma relação, né? Eles são mais verbos de estado, né? O ser, estar, permanecer, tornar-se, né? Então, esses verbos aí, esse grupinho de verbos, eles vão ser os verbos que vão estabelecer uma relação entre o núcleo do sujeito, né, e o seu predicativo, que normalmente, ou quase sempre, é um adjetivo que vai caracterizar, que vai estar relacionado a esse sujeito, a esse núcleo do sujeito, já que nós estamos falando do predicativo do sujeito, que nós temos também o predicativo do objeto, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Se eu digo assim, o jantar, sei que aqui tem um verbo, né? Mas é um verbo substantivado, o jantar estava bom. Ora, nós sabemos que os verbos ser e estar, né, eles por excelência, eles são os principais verbos de ligação que nós temos, né? E aí, dentro desse contexto, né, eu percebo que esse adjetivo aqui está diretamente relacionado ao jantar, está fazendo uma está relacionado ao verbo jantar. E esse verbo estava aqui, né, ao termo jantar, que é núcleo do sujeito, né? E esse estava aqui, ele está estabelecendo uma relação, né? Ele serve de ponte entre esses dois termos, certo? Entre o núcleo do sujeito e o predicativo, que é esse adjetivo aqui, né? A função sintática dele é de predicativo, certo? O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Lembrando aí, né, na página 50, então ele fala sobre isso, né? O verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém um predicativo do sujeito. Então, quando a gente vai ter esse tipo de construção frasal composta por um verbo de ligação, um verbo relacional, nós vamos ter um predicativo do sujeito, porque ele vai estar, né, impulsionando, né, ele vai estar relacionado sempre a um adjetivo, né? O predicativo do sujeito, por sua vez, é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. Isso aí tá bem tranquilinho, né? O verbo de ligação se une ao sujeito e ao predicativo do sujeito. Ah, professora, mas a gente tem que gravar esse grupo de verbos? Não, é só você perceber, na verdade, o sentido, né, o sentido do verbo, né, o sentido que está sendo atribuído ali dentro do contexto. Por exemplo, né, a gente tem a confusão, por exemplo, com o verbo andar. O verbo andar, ele gera aí sentidos, não é um sentido só de ação, ele também pode expressar um sentido que coloca ele numa posição uma posição relacional. Olha só, aquela música do... Tem uma versão do Pato Fu, né? Não sei se vocês conhecem essa banda da minha época. Não sei se vocês conhecem o Pato Fu, mas tem uma versão que eu gosto muito da versão deles, que é aquela música Ando meio desligado, ando meio desligado. Aqui eu tenho um caso de sujeito desinicial, né?
O sujeito tá oculto aqui. Sujeito oculto. Eu ando meio desligado, né? Então, o sujeito aqui é eu. Só que tá oculto, né? Ando meio desligado. Então, professora, esse verbo aqui, né? Pode ser, né? Pode ser que você esteja falando de alguém que está realmente andando, literalmente andando. Eu ando meio desligado. A pessoa está andando e está desligada, certo? Mas dentro desse contexto aqui, né? Você percebe que não é que a pessoa não está andando. Ela pode não estar andando, ela pode estar de uma certa forma, não é uma ação, não é ação de caminhar, não é ação de andar, é que ela está desligada. Você pode até substituir pelo verbo estar, né? Está meio desligado. Eu ando meio preocupada com uma situação. Não é andar literalmente. Então aí a gente percebe que há uma relação aqui, ó, meio desligado. Professora, desligado é um adjetivo, né? O adjetivo que vai estar, né, relacionado a mim, ainda que eu esteja oculta ali, né? Então, se eu tivesse, né, o fulano, o João anda meio desligado, né? Quem anda desligado é João. Quem anda desligado, quem anda desligado sou eu aqui nessa sentença, né? Então eu tenho aí um predicativo sim. Percebam que a semântica, né, o sentido que esse verbo aqui dentro desse contexto está sendo atribuído, né? Não é uma ciência exata eu falar que o verbo andar é um verbo só emocional, um verbo andar é só relacional. Não, às vezes você pode, dependendo do contexto, você tem um sentido atribuído ali àquele verbo de uma maneira diferente. Então, tudo vai depender da sua interpretação, tudo vai depender, né, da construção do texto, né, a forma como está sendo empregado ali. Eu acredito que nessa música não seja um verbo de ação. Para mim é um verbo, eu ando meio desligado, né? Eu estou meio desligada, eu ando meio desligado, né? Não é caminhar desligado. Você pode até caminhar distraído, desligado, né? Você está na rua caminhando, está andando desligado, né? Mas nesse sentido, eu acredito que não, tá bom? Só pra gente ver que existe, né? Ou podem existir esses sentidos diversos aí, tá bom? Então, neste caso, o verbo andar é um verbo de relação, um verbo relacional, é um verbo de ligação, certo? Então, vamos lá. Logo abaixo, né, a gente já fez a leitura daquele texto da barata, que a gente descobriu que era uma barata, né, o conto, né, conto misterioso, conto de suspense, né, e aí abaixo ele fala também sobre isso, na página 50. O predicativo do sujeito assume a função de núcleo do predicado. Então, já que a gente está falando de predicado, né, e o predicativo é uma espécie de predicado, né? E é um predicado nominal. A gente sabe que nós temos o predicado verbal e o predicado nominal ou o predicado verbo nominal, né? Então, o predicativo do sujeito, ele vai assumir a função de núcleo do predicado. E por ser um adjetivo, né? E aí a gente, né, coloca ele no mesmo bolo dos nomes, nesse caso, e é por isso que ele é chamado de nominal, porque o núcleo desse predicado vai ser um nome, não um verbo, como acontece, né, nos predicados verbais, quando você tem um verbo ali nocional, né, que é o núcleo do predicado verbal, né, na oração. Então, veja os seguintes exemplos. Então, tem aí, a menina é feliz, certo? Então, a gente tem aí, a menina, deixa
Deixa eu até mudar de cor aqui. Menina olha o verbo aí ser de novo. Feliz. Adjetivo, né? A menina brinca na gangorra. A menina... Eita. Brinca na gangorra. Percebam que esse verbo feliz não está, de certa forma, né, expressando nenhuma ação. É mais um estado, ela é feliz, né? Então, eu sei que esse verbo aqui, né, pelo aquele grupinho, né, e por excelência, o verbo principal da situação aí, né, o verbo principal do grupo dos verbos de ligação. Então, eu sei que esse verbo aqui é um verbo de ligação e sei também que esse adjetivo aqui é o núcleo do predicado, né? Ele é chamado de predicativo. Ele é o meu predicativo. E esse verbo aqui é o verbo de ligação, porque está estabelecendo uma ligação entre o termo, né, o núcleo do sujeito e o seu adjetivo aqui, que é o predicativo. Então, o verbo é uma ponte, né? Esse verbo estabelece uma ponte de relação entre a menina e feliz, né? Entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, certo? Então, abaixo eu percebo que esse brinca, né? A menina brinca. Ora, esse brincar, né? Já me mostra uma ação, né? Já consigo identificar um verbo nocional aqui, um verbo que expressa uma ação, a ação de brincar, né? Então, a menina brinca na gangorra. O verbo indicando a ação do sujeito no caso, é o núcleo do predicado, né? Porque é o verbo, na verdade, quando você tem um verbo nocional, um verbo de ação, é o verbo que se relaciona com o núcleo do sujeito, e não o predicativo, e não o adjetivo. Nos verbos nocionais, né, nessa estrutura aqui com verbos de ação, é o verbo que está relacionado ao núcleo, e não o predicativo que está relacionado ao núcleo, mas sim o verbo. É a menina que brinca, a menina que brinca, né? Então, a gente percebe aí que o núcleo do predicado, é um verbo. Certíssimo? Então, nos verbos nocionais, o núcleo do predicado é um verbo. Nos verbos relacionais, o núcleo do predicado é o adjetivo, é o predicativo do sujeito, certo? E aí eu posso também perceber que nessa aqui eu tenho um predicado nominal, ou predicado verbal, desculpa. Aqui eu tenho um predicado verbal. Aqui em cima, o meu predicado, ele é chamado de predicativo, tá? Porque o núcleo é um nome, o núcleo é um adjetivo e não um verbo, certo? Então, ele tira um pouco dessa função, dessa representação do verbo, né? O verbo, ele tem mais representatividade, ele tem mais, né, o núcleo, né, ele tem mais soberania no predicado verbal. Por isso que ele é chamado de predicado verbal. Ele tem como parte principal, né, no núcleo, o verbo, certo? Tudo gira em torno do verbo. No predicado verbal, tudo gira em torno do verbo. No predicado nominal, o que vai gerar em torno ali é o predicativo, que é o nome, né? Então, logo abaixo tem assim, além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros, são considerados verbos de ligação. Então, vejamos os exemplos a seguir.
O sapo vira príncipe, ou posso dizer também, o sapo torna-se príncipe, né? O sapo se torna príncipe. Você tem nos clássicos, né? A princesa e o sapo, né? O sapo se torna príncipe pelo beijo da princesa, né? O sapo vira príncipe, certo? A bruxa vira fada. A bruxa vira fada. A bruxa vira fada. Esse virar, né? Tornar-se. O verbo tornar também é um verbo de ligação, tá? Aqui nós temos um caso em que você tem uma adjetivação, tá? E aí, quando a gente fala de classes gramaticais, quando a gente fala de adjetivo, substantivo, né? Às vezes, um substantivo, ele pode vir a exercer uma função de adjetivo. Às vezes, o substantivo pode, dentro da posição que ele está estabelecendo ali, né? Da relação que ele está estabelecendo com outros elementos, ele pode ser adjetivado, assim como o adjetivo pode ser substantivado, né? Então, lembrando, né, que nada é uma ciência exata, isso aqui não é matemática, né? Isso daqui é português. Português você tem os casos, tem as exceções, tem a interpretação, tem o contexto, tem todos esses casos aí, né, que a gente tem que perceber que não é algo assim, como 2 e 2 são 4, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho príncipe e fada, que são substantivos. Na classe gramatical eles são substantivos, mas aqui eles estão relacionados, olha só, estão diretamente relacionados ao sujeito da oração. Olha aqui, o sapo, príncipe, né? Bruxa, fada. Então, esse vira, né? Eu posso dizer que esse vira é um verbo de ligação. Está estabelecendo uma relação entre sujeito e o predicativo, que é fada e que é príncipe, que é um núcleo nominal, né? Tem por como núcleo um nome, certo? Nessas duas orações, o verbo virar liga, porque o verbo virar também é igual ao verbo andar, porque o verbo virar você pode, né, ser aquele verbo virar, né, também, né? Virar liga o sujeito a seu predicativo, que indica mudança de estado. Ele passa de um processo, né? Ele deixa de ser sapo para virar príncipe. Ela deixa, né? Ela deixa de ser bruxa para virar fada. Então, no entanto, é necessário ficar atento, pois os verbos como virar podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicativo, como nos exemplos a seguir, ó. O sapo virou-se, olha só a diferença. O sapo virou-se e pulou na lagoa. Aqui ele não está se tornando nada. Eu também não tenho um adjetivo aqui, um predicativo, né? O sapo virou-se, ele literalmente lhe deu um giro e pulou na lagoa, né? A bruxa riu, virou-se e foi embora. É o mesmo caso do verbo andar, né? Então, tá vendo que em alguns casos você pode ter, né, esse duplo sentido aí dos verbos. Os verbos, eles podem ser tanto relacionais, o mesmo verbo pode ser tanto relacional quanto nocional, dependendo aí, né, do contexto, dependendo da frase, certo? Nessas duas orações, as formas verbais em destaque expressam as ações dos sujeitos e não uma mudança de estado. Claramente dá para perceber que não é um verbo de ação, um verbo nocional, sendo, portanto, verbos significativos. Não que os verbos de ligação não sejam significativos, né? Mas eles têm uma função diferenciada, certo, gente? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a acentuação dos verbos, nos verbos, né? E de uma maneira geral a gente fala sobre a acentuação
de uma forma mais ampliada. Tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau.